A paz do Senhor a todos, irmãos, amigos. Olhando para a palavra de Deus, nós vamos encontrar vários momentos em que Deus chama as pessoas. Nós gostaríamos de fazer citação nesse momento, de 3 personagens que Deus chamou. Primeiro, Moisés. Moisés estava cuidando das ovelhas do seu sogro. Então Deus chama para o chamado a Moisés para libertar o povo que estava cativo lá no Egito. Um outro personagem também que Deus chamou foi Davi. Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai. Então Deus o chama para ser o rei de Israel. O apóstolo Paulo estava perseguindo a igreja, perseguindo os cristãos. Portanto, no caminho para Damasco, ele foi chamado, ele teve o seu encontro pessoal com Jesus. E daí em diante, a vida de Paulo é transformada. Ele conhece a Jesus e ele depois se torna possivelmente o maior missionário que nós conhecemos. Mas nesta oportunidade eu gostaria de refletir com vocês também sobre um outro personagem na qual Deus chamou. Está registrado lá em Gênesis, capítulo 12, versículo de 1 a 4. Diz assim: certo dia o Senhor Deus disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação, e eu o abençoarei, o seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de você, eu abençoarei todos os povos do mundo. Abrão tinha 75 anos quando partiu de Harã, como o Senhor havia ordenado. E Ló foi com ele. Nesta oportunidade, meus queridos, olhando para esse texto lido, nós vamos observar aqui que para atender o chamado de Deus, primeiramente é preciso ouvir a voz de Deus. Entendemos que Deus tem um projeto para todas as pessoas. Todos nós somos alvos do projeto de Deus. Cada um de nós é único. Ninguém é igual. Todos nós somos diferentes. Portanto, Deus nos chama para um grande projeto, para nos ajuntar a Ele no seu grande projeto. Quando Deus chama Abraão, Deus já visualizava desde a eternidade um grande projeto. Então faz o chamado para Abraão. E olhando para a palavra de Deus, nós vamos observar, nós vamos perceber que todos nós somos amados por Deus. Lá em 1 João capítulo 4, versículo 19, diz que Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Mais interessante que nessa história de Abraão, Deus fala com ele, faz o chamado. Certo dia o Senhor Deus disse a Abraão: sai da sua terra. Abraão precisou ouvir a voz de Deus. Abraão precisou atender ao chamado de Deus.
E olhando para a palavra de Deus, nós vamos perceber claramente nas histórias dos personagens que foram alcançados por Deus, que foram chamados por Deus, nós vamos entender que eles entendem que é Deus que está chamando. Foi o caso de Moisés, foi o caso de Davi, foi o caso de Paulo. E também olhando para nós hoje, neste tempo, nós entendemos quando Deus fala, quando Deus nos chama. Mas, acima de tudo, nós precisamos obedecer ao chamado de Deus. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Porém, nós temos várias vozes aí pelo mundo. Várias vozes fazendo vários tipos de chamado. Mas, porém, ao chamado de Deus, nós precisamos ouvir, nós precisamos obedecer, conforme foi o caso do grande Abraão. Ele ouviu, ele atendeu ao chamado de Deus. Mas também olhando para esse texto, olhando para a experiência do grande patriarca Abraão, nós vamos também entender que é necessário ouvir o chamado, ouvir a voz de Deus, mas necessário também ter um espírito de renúncia. O texto nos diz que saiu, Deus fala para Abraão, sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. E os seus descendentes vão formar uma grande nação, e eu os abençoarei, o seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. No versículo 4 diz, Abraão tinha 75 anos quando partiu de Harã, como o Senhor havia ordenado. Evidentemente que ali naquela cidade, naquele contexto na qual Abraão estava, ele tinha várias ideias ou vários projetos de vida. Naturalmente ele pensava ali em construir mais coisas, possuir mais coisas. A sua vida estava ali. Porém, ao ouvir a voz de Deus, ao ouvir os chamados de Deus, ele precisou renunciar aos seus projetos pessoais. E essa história também se repete nas nossas vidas. Neste tempo, nós temos os nossos projetos pessoais, porém, o projeto de Deus, ou os seus projetos, estão acima dos nossos projetos. E nós precisamos renunciar aos nossos próprios projetos pessoais para caminhar dentro dos projetos de Deus. Para que a nossa vida possa ter sentido. Para que nós possamos ter a verdadeira felicidade. E Abraão fez isso. Ele deixou a sua parentela, deixou a sua casa, deixou os seus parentes, deixou tudo. Porque os projetos de Deus eram e são os melhores. Possivelmente também na experiência de Moisés, ali naquele pasto, cuidando do rebanho do seu sogro, Moisés em vários momentos tenha pensado, poxa, eu fui preparado numa cultura tão adiantada, com muitos conhecimentos, e agora eu estou aqui num pasto. Porém, ele não sabia que os projetos de Deus são melhores do que os projetos feitos pelos homens. E ele se ajustou dentro dos projetos de Deus. Também da mesma forma foi com Davi, ao cuidar do rebanho do seu pai. Então entra na vida dele, ou entrar na vida de Davi, os projetos de Deus. E ele obedeceu aos projetos de Deus. Certa vez na experiência de Davi, o profeta Natã, usado por Deus, fala o seguinte a respeito de Davi. Eu tirei
do campo das ovelhas para se tornar um grande rei. Eu os tirei do campo das ovelhas para se tornar um grande rei. Está registrado lá em 2 Samuel 7, 8. Os projetos de Deus são melhores do que os nossos, meus irmãos e amigos. Por isso que vale a pena dedicar as nossas vidas ao projeto de Deus. Talvez de imediato não entendemos, não venhamos entender todos os projetos de Deus, porém são melhores, são eternos. E olhando para esses personagens, tanto Abraão, como Moisés, como Davi, podemos ver que neles existia o espírito de renúncia. Eles renunciaram aos seus projetos para se ajustar ao projeto de Deus. E você tem feito isso? Tem renunciado aos seus projetos e se ajustado aos projetos de Deus, que são eternos, trazem felicidades? Mas olhando ainda para o texto, para atender ao projeto ou chamado de Deus, ou chamado divino, é necessário estar pronto para ir onde Deus indicar. Sai da tua terra e do meio dos seus parentes e da casa do seu pai e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Esta era a palavra, essa foi a palavra destinada a Abraão. Vai para um local que eu vou mostrar. Com certeza Abraão não sabia qual era o local. Porém Deus sabia, Deus conhecia o local, a terra na qual colocaria Abraão. Nem sempre os projetos de Deus vão nos levar para caminhos fáceis. Na experiência de Abraão, ele obedeceu ao projeto de Deus sem saber para onde iria. E olhando no capítulo 12, nós vamos ver na experiência de Abraão que, obedecendo o projeto de Deus, ele teve que se deparar com a fome. E o levou, essa fome ali naquela localidade, naquela terra, na sua caminhada, ele teve que se direcionar lá para o Egito. Abraão teve que empreender guerras, conflitos, ao iniciar na sua própria experiência com o seu sobrinho Ló, quando houve uma luta entre os pastores de ambos, ele teve que mediar um conflito. E com sabedoria do Senhor em sua vida, ele pôde resolver aquele conflito. E também é assim nas nossas vidas. Nós precisamos caminhar para o caminho, para a direção na qual Deus nos dá. Mas uma coisa é certa: não estaremos sozinhos. Diante das lutas, diante dos conflitos, diante das enfermidades, diante da pandemia que assola este mundo, e agora de forma muito especial o nosso país, nós não estamos sozinhos, porque Deus está conosco. Porém, nós precisamos ajustar as nossas vidas em todo o tempo, mediante qualquer circunstância. Ajustar as nossas vidas ao projeto, à vontade de Deus. Mas também, quando entendemos o chamado divino,
nós nos tornamos bênção. Deus faz a promessa a Abraão: os seus descendentes vão formar uma grande nação, e eu o abençoarei. O seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Interessante que ser bênção para as pessoas é algo maravilhoso. Mesmo que neste tempo, no nosso tempo, essa ideia de ser bênção é possuir riquezas, é ter uma prosperidade de vida, é não ter enfermidade, não passar por tribulações. A ideia que muitos aí têm proclamado é esta: você é bênção porque você tem muitas posses. Interessante que não é isto que a Bíblia ensina. Nós sabemos que as bênçãos vêm do Senhor, sem dúvida nenhuma. Mas a bênção que nós precisamos ser como Abraão foi bênção no testemunho de vida. Foi bênção nos princípios do reino sendo vivenciado no seu dia a dia. Quando nós olhamos para esse personagem chamado Abrão, depois Abraão, ficou conhecido como o pai da fé, pai de multidões, porque deixou um legado surpreendente para todos nós e para toda a humanidade. Nós precisamos passar neste mundo fazendo a diferença. Que as pessoas venham lembrar de cada um de nós como servos e servas fiéis, dedicados ao Senhor. Independente das circunstâncias vividas, mas que busquem e que creiam no Senhor. Que tenham tido já uma experiência real com Jesus, que é o nosso Salvador. Então, que essa experiência de Abraão possa fortalecer a sua vida, ou as nossas vidas a cada instante. Que Deus possa estar abençoando profundamente a cada um de nós. Por isso nós precisamos atender ao chamado divino. Deus nos abençoe.